Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com as primas da Bright Strass. Antes da gente começar o vídeo de hoje, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações dos novos vídeos. Lembrando que agora a gente está fazendo 2 vídeos por semana, um para a leitura do projeto Shakespeare, que atualmente é o livro enclausurado, e outro só para a leitura do David Copperfield, que a gente vai ler até o Natal. O vídeo de hoje a gente vai comentar sobre os capítulos 11 e 12 do David Copperfield. Olá, pessoal, tudo bem? A Nani já fez a apresentação, vamos hoje comentar os capítulos, lembrando vocês que de pouquinho em pouquinho a gente vai caminhando, já lemos bastante do livro, né? Em torno de 200 páginas aqui dessa edição da Zahar, e lembrando que não é um livro que assusta pelo tamanho, mas que é tão gostoso de ler que a leitura flui tão bem e é tão gostoso que a gente nem fazendo nessa velocidade dá para todo mundo acompanhar. Para quem às vezes fica um pouco para trás, ainda dá tempo de retomar. Então aí é mais um convite a todos que se ainda não começou, ainda tem tempo de começar. Se começou e está atrasado, ainda dá tempo de recuperar. E acompanhar as primas aqui, que a gente sempre faz um resuminho do que aconteceu nos capítulos e a gente vai seguindo, comentando a leitura nos nossos canais do Telegram, das leituras conjuntas, um específico para esse livro, e lá a gente pode trocar opiniões sobre a leitura. Lembrando, já que eu vou começar, não quero começar profundamente, como o último vídeo, vou começar com uma besteira. Quem pergunta, e sim, já perguntaram, se o David Copperfield é o mágico David Copperfield, é a biografia do mágico? Não, não é. É um livro escrito do século XIX, né? E o David Copperfield, o mágico, sim, ele é David alguma outra coisa e ele botou David Copperfield em homenagem ao livro. Ou seja, ele também era fã do Charles Dickens. Sim, Gostei. Eu isso é lembrei uma disso porque boa. desde o primeiro vídeo já me falaram essa brincadeira. Então Que É, tá bom, aqui porque esclarecido. essa vai ser a única alegria desse vídeo. Esses próximos capítulos, pobrezinho do nosso herói, olha, ele tá com 10 anos, né? Vocês veem, a gente tá mais ou menos, lemos mais ou menos um quarto do livro, ele tá com 10 anos. Será que agora a coisa ele vai começar a contar mais rápido? Eu acho que ele se prendeu bastante na infância, né? uhum, sim. Dizem muito que a infância dele foi muito traumática, então talvez até seja um jeito de ele espiar a própria infância dele. Então, o, o capítulo 11, que chama-se Começo a Viver por Minha Própria Conta e Não Gosto, é ele sendo mais uma vez explorado pelo padrasto. O padrasto nem aparece aqui, mas ele está trabalhando na firma do padrasto, que é uma firma de importação e exportação que, pelo que ele descreve ali, mais ou menos eles, eles vendem bebidas alcoólicas para as embarcações. Então é perto do porto, é super insalubre o lugar que ele mora, que ele trabalha, e ele ainda mora com uma família que está super miserável também. E que no fim ele se afeiçoa, né? E que parecem ser pessoas legais. Sim. Ele conta que o local de trabalho é cheio de ratos, né? Quando ele chega Uhum. lá, ele destaca isso no início, né? Tipo, eu tenho apenas 10 anos e quem trabalha lá são ele e mais 3 ou 4 meninos, ele diz, né, no total, e eles fazem tudo, lava a garrafa, cola rótulo, né, mas é uma coisa bem porcalhona, né, coitado de quem toma essas bebidas. E aí no primeiro dia aparece um cara lá visitando, né, o senhor Micawber lá, que é quem vai cuidar da hospedagem dele, né. E aí ele vai, aguardar ele para ensinar ele o caminho, né, ele até, né, é legal com ele, né, digamos assim, e ele vai lá e conhece a família dele, a esposa dele com mais, até esqueci, 4, 6 filhos, muitas crianças, São e os 2 gêmeos filhos, recém-nascidos, né, É. isso, 4 então. E
esse capítulo 11 ele vai relatando, assim, o dia a dia dele, né, com bastante detalhe dessa família que é muito pobre e os cobradores ficam batendo lá a porta todos os dias, eles mal têm o que comer, mas ao mesmo tempo quando têm o que comer são muito alegres, né, então ele fala que ele nota bastante esse contraste, eles são muito miseráveis, de repente eles são muito felizes, e o David começa contando, né, quanto ele ganha por dia e que ele usa esse dinheiro basicamente para comer, né, então todo dia ele vai e guarda um pãozinho do café para o lanche da tarde, consegue comprar tal comida em tal lugar, mas ele passa na vitrine e vê e quer o doce. Nossa, é muito triste, né? Você é uma criança de 10 anos aprendendo a viver, como ele diz, né? Começa a viver por minha própria conta e não gosta. Nessa idade, né? Então é bem triste esse capítulo. A cena do ele fala do doce que ele gostava, né? Que ele passava e via na vitrine, e daí às vezes ele ficava. Aquilo ali era o almoço para ele, porque ele não tinha mais depois como gastar, né? E eu lembrei até, é bem assim desse negócio da criança passar, né, e ter aquela vontade de ver aquele doce bonito e não conseguir comer, e aí trocar por outra coisa, porque ele não, ou ele comia aquilo e satisfazia ali o desejo dele, e depois ficava sem o almoço, né? Mas é bem aquela coisa de criança mesmo, de ter esse desejo, né, pelo. O mais interessante é que ele tinha aí ele sabia que se ele comesse era mais porque ele queria tanto aquele doce, mas que ele daí não ia poder. Então ele não é, ele assim, ele já vai com a idade dele, a gente já vê nesse capítulo pelas coisas que vão acontecendo, os relacionamentos que ele vai tendo com as pessoas, como que ele já, como que nessa idade forçosamente ele precisa ficar mais maduro, né? Ele vai ficando Uhum. uma criança mais madura. Inclusive, quando ele vai pedir a cerveja, né? No bar e tal, então aí ele fala que as pessoas olhavam às vezes para ele, para o tamanho dele, né? E ele já começa a se portar como já um adulto com uma maturidade que ele na verdade não tinha nem idade para ter, né? É muito interessante ver assim que a gente já vê que ele está mais maduro devido às coisas que estão acontecendo com ele nesse capítulo, mas ele ainda tem aquelas coisas de criança, né? Inocência, né? Inocente. E eu acho Outra coisa que, assim, não necessariamente maturidade, mas a consciência dele, né, Uhum. que apareceu ele falando que ele sentia que ele ia começar a perder as poucas coisas que ele aprendeu no período que ele ficou na escola, né, que ali ele ia emburrecer com com Uhum. aqueles meninos fazendo aquele trabalho e deixando de estudar, né. Ai, que triste. e- é triste, mas ele coloca algumas coisas assim queridas, assim, tipo a relação dele com essa família, essa cena da cerveja, né, que ele vai no bar Uhum. pedir cerveja, ele pede, eu quero a sua melhor cerveja, e Sim. aí ele tira o dinheiro para pagar, e aí a mulher chama ele, a mulher do dono do bar, não aceita o dinheiro, devolve o dinheiro dele, dá uma cerveja para ele, dá um beijo maternal nele. Então assim ele acaba assim não põe o ser humano como só o podre, só a ruindade, Sim. né? E é Sim. muito Mas eu legal que eu acho acho que assim, ele tira, desculpa, ele tira, ele não fala tanto dos livros, ele não leu nessa época, né? A única vez que ele fala em livros é uma hora que eles vão, acho que já é no próximo capítulo que ele diz que vende alguns livros do casal para saldar as dívidas que essa família vive endividada, né? Mas ele fala que essas experiências que ele teve até eu marquei uma parte que ele diz que essas experiências todas de vida que ele teve também ajudaram a formar ele como escritor, né? eu Então a ia gente fala, comentar isso, Uhum. lembrei muito de né, você. que a gente falou que os livros moldam ele como escritor e agora ele vem com a outra parte, que são as duas coisas, né? Mas fala aí. Ele comenta que eu acho que é na parte da cadeia, né, então vou adiantar um pouquinho. "Ai, que linda, essa não tem Uhum. na da Zahra, né?" Tá. Ele pedindo "Ah, a tem do cerveja, bar." tem, Sim, ai, o amor de instrução. E ele inclusive acha que não deram a cerveja da boa é pra isso, ele, é. né. Foi de graça, mas não era Ele aquele. É. ele essa família, né, que tá em dificuldade, a esposa, né, começa a vender coisas da casa, assim, pequenas, né, joias, sem o marido saber, porque precisa de dinheiro, né, enquanto o marido tá fora fugindo dos credores e tentando arrumar o dinheiro, né. E
Aí chega um momento que o cara é preso, né, e na nota da Zahra explica que era uma cadeia para devedores, né, como se fosse isso, era separada, não era, né, cadeia geral. E enquanto o cara é preso, o David fica sozinho lá com a esposa e os filhos, aí ela começa a precisar vender tudo, desde da cadeira, mesa, né, eles começam a viver numa casa vazia, ele descreve isso, e ele vai ajudando ela indo lá no, né, penhorar os móveis para conseguir dinheiro. E depois, né, mais pra frente, ainda nesse capítulo, o cara da cadeia escreve uma petição, lembrei da Malu, escreve uma petição para House of Commons lá, para pedir para ele ser solto, porque não é um crime, enfim, acho que ele inventa a lei da falência naquela época. Ele faz uma petição bem elaborada, é o Micawber mesmo que faz, né, É. que é o cara que hospedava ele, e consegue várias assinaturas e muda a lei, né. E aí quando eles começam a vender tudo, a família se muda para a cadeia, né, porque famílias moravam lá junto com a pessoa que está devendo. E aí o David começa a ir para lá, mora perto de lá, né, porque eles perdem a casa, então ele vai morar num local perto, para estar perto da família, né. E aí ele conta essa hora. Eu achei que ele contava história lá, Malandro, agora eu não lembro o que você falou. Eu achei que ele Ó, contava história para as pessoas lá, porque o cara sim, reuniu muita gente para assinar a petição, né, que ele fez. sim. Eles se reuniam muito, né, pelo que eu entendi, ele disse que era uma coisa que acontecia de fato e que o Charles É, Dickens eu teve essa anotei isso. experiência, Eu né. botei assim, Dickens, interrogação, porque ele fala, né, que ali ele começa a inventar histórias para ele mesmo. Uhum. Ele escreveu, E e as famílias moram juntas, então ele vai um certo determinado momento a primeira visita que ele faz, ele serve uma comida, ele já diz: "Ai, fala com o senhor fulano", que é um outro preso, que esse já tá com a família lá para Uhum. pegar um garfo emprestado. E aí é, no fim a É. família do a família vai para lá para morar na prisão com ele, e ele, como era hóspede, ele acaba alugando um lugar perto, porque ele já estava acostumado. Mas ele fala no final desse capítulo 11, ó, ele conta aqui, ó, exemplo da maneira como eu encaixava meus velhos livros na minha vida alterada e inventava histórias para mim mesmo a partir das ruas e a partir de homens e mulheres, e como alguns pontos importantes no caráter que inconscientemente desenvolverei, acredito ao escrever a minha vida, foram aos poucos se formando nessa época. Então, nessa Uhum. época, ele juntava a experiência que ele deu um tempo para os livros, mas ele, na cabeça dele, ele juntava com a experiência de vida dele. Então, Uhum. também é uhum, aquela coisa de ele se formando como escritor, né? Sim. E aí ele conta que o Micawber era daquele jeito irônico, né? Que a gente estava falando até no Ian McEwan, assim, que eles têm essa ironia, né? Ele diz que ele era muito ativado, né? Uma criatura muito ativa a respeito de qualquer coisa que não fosse os seus negócios. Porque os negócios. aham, O Sim. cara era ótimo, ele escreveu uma petição super boa, ele fez todo sim. mundo na prisão assinar, mas os negócios dele ele só se dava mal, né? Aí E aí vem a a parte que eu petição. lembrei de você também, Malu. Quando ele comenta disso, né, dos negócios dele, ele diz: "Os negócios do senhor Micawber, apesar de ter passado o ponto crítico, ainda estavam implicados no imbróglio em torno de certo trato, entre aspas, que ouvi falar muitíssimo, lá-lá-lá-lá-lá". Aí ele comenta, pactos demoníacos, que em tempos imemoriais eram feitos quase sempre na Alemanha, em Exato. referência ao Fausto. Fausto. Aos A Malu, Faustos. gente, se vocês não sabem, a Malu é grande especialista em pactos demoníacos. Bah, depois vou mandar um meme para vocês do Pacto da Harmonia, que eu achei muito bom. Mas assim, ó, o que que acontecia? O Dr. Fausto original, antes do Goethe escrever, existia um Dr. Fausto, que era Uhum. alemão. E aí, na época até do Shakespeare, tinha o Marlowe, que era um grande escritor de teatro também, mas que acaba não ficando tão Uhum, famoso em função de, pô, concorrer com Shakespeare é, é muita injustiça. difícil. E ele, antes, eu acho que até antes do Goethe ele escreve um Fausto. Então parece que tudo vinha da Alemanha. E o que mais deu fama para o Fausto foi o Goethe. Uhum. Então, Uhum. parecia que tudo vinha da Alemanha. E ele, na realidade, ele diz que na cabeça infantil dele, o pacto que ele estava fazendo, que seria uma renegociação das dívidas, só vinha na cabeça dele pacto fáustico. É. Imagina, então ele era uma criança de 10 anos que já tinha lido Fausto, né? Uhum. Então, Sim, o gurizinho era incrível. Mas ele para tu ver era. como esses grandes clássicos, mais uma vez, influenciam na vida da formação de um autor, né? Sim. Porque o Dickens teve isso provavelmente na formação dele, né? E Mas o fazendo Pacto Fausto.
tá lá presente. Tá lá, fazendo propaganda dessa edição da Zahara aí. Tem as notas explicando isso daí. E para quem gosta de fazer a leitura e conhecer um pouquinho mais, porque ele fala de vários, a gente estava comentando dos lugares, né, que ele vai, aonde que era a fábrica, onde ele trabalhava e aonde ele Sim. estava morando. Então, e as notas aqui são muito boas para explicar mais ou menos como que era esse lugar lá em Londres, né, quais eram os lugares específicos, o porquê de serem regiões pobres, de trabalhadores. Então, aqui, ó, as notas são ótimas São maravilhosos. nessa edição, não dá para ficar sem, assim, você está sempre, se quiser saber, e depois quem tem curiosidade, porque as notas são ótimas, dá para você se situar muito bem de todos os lugares que ele comenta no livro. Porque a gente sabe que a família com quem ele foi morar é uma família pobre, mas na nota explica como aquela região se Uhum, formou e sim, deixa muito mais evidente, porque parece, né, que é uma família simples e que gosta muito dele, mas uhum, deixa muito evidente que ele foi enviado, né, pelo padrasto dele para morar num local que tinha prostituição, assalto, uhum, muito insalubre, então era uma região bem, bem pobre e perigosa, né, para um menino de 10 anos. Ele voltava do trabalho sozinho e tem uma passagem muito, muito triste que ele comenta assim, que de segunda a sábado de manhã, né, que era quando ele estava lá na casa, né, ele não conhecia conselho, apoio, afeto, assistência, e ele enumera várias palavras, né, companhia de nenhum tipo, nenhum de qualquer tipo e, né, aí a gente volta a pensar que ele começou o capítulo dizendo que ele tinha 10 anos, então assim, uhum, é muito pesado, né, Exato. porque em determinado momento você vê uma criança com uma visão, romântica, né, inocente, mas passando por experiências horríveis, assim, né, ou das piores possíveis. Ele só não sofreu violência, né, nesse momento, mas é muito triste. É, ele foi completamente abandonado pelo padrasto, né? sim. A própria sorte dele. Mas uma coisa que consola um pouquinho é que ele sempre acaba encontrando alguém. Claro, sempre Sim, tem os ruins, né? Mas também tem algumas Quando- pessoas boas que ele consegue tirar algum afeto, alguma expressão de carinho, né? Que nem a própria mãe da família e as pessoas parecem gostar muito dele, né? O casal lá ele fica tem apaixonado, personagem. né? Então ele, apesar dele estar nessa situação, pessoas boas aparecem e, claro, muita coisa ruim já aconteceu com ele, mas eu creio que ainda vai acontecer, mas ele consegue, é o menino resiliente, né? Vamos falar assim, porque ele vai seguindo e a gente vê que ele não se deixa, ele está sempre triste, ele está sempre chorando, né? Em situações assim, inclusive com o casal, eles choram muito, né? O casal lá, e, mas ele não perde a esperança, né? Não, ele sobrevive e não se entrega. Até uma hora ele fala, eu poderia ter ido virar um ladrão, né? Uhum, Ele não se entrega, ele quer seguir uma atrás, acho que do sonho dele, que eu acho que no fim é ler, escrever, né? isso. E eu acho muito bonitinho ali que aí eles saem da prisão, né, no último capítulo. vamos, agora é o capítulo 12, né. É. Ainda Vamos pro 12. ainda insatisfeito em viver por minha própria conta, toma uma importante decisão. Aí essa família acaba vai morar numa outra cidade, onde a A pena é mulher revogada, né, do é, cara. e aí eles decidem se mudar para um lugar que a família da mulher acha que ele pode dar certo, né? O marido pode dar certo. E é um amor que, antes de quando eles se despedem, ele diz: eu te deixo duas lições, né? Sim. Uma é amarrar o tempo, né? Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje e tal. E a segunda é nunca Lembrei gasta mais do que tu ganha, Desculpa. né? Que ele fala, se tu ganha 19 mil e tu gasta 20 mil, tu é um desgraçado, mas se tu ganha Uhum. 19 mil e gasta 18.999, tu é fantástico. Então não ultrapassa esse limite, não gasta mais do Não que faça ganha. como eu, ele fala, né? Não faça como Isso. eu. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Lembrei da Simone, hein, Simone? Página 198.
Ele diz pra ele, né? A procrastinação é uma ladra que nos rouba o tempo. Verdade. É, Eu também ele tá falando da anotei. procrastinação, né? A Simone é a nossa A gente especialista. estava discutindo sobre isso no grupo e na última live também, né? Achei legal isso. E isso, nesse capítulo a gente vê bem isso, né? Ele vai se despedir deles e a mãe é muito gentil com ele e agradece, né, por tudo que ele fez, ele ajudou, diz que ele é um menino muito bom. Então acho que é um pouco isso também. Ele dá um pouco de sorte, né, de encontrar pessoas boas, mas é ele quem cativa todo mundo, né? Porque ele é um menino fantástico, né? Diante de tudo que ele vive, ele ajuda as pessoas ainda. Ele ofereceu dar o dinheiro dele para ela, né, em determinado momento que não tinha o que comer à noite. Dinheiro que era mínimo também, né? Ele mal tinha. Então ela reconhece muito, né, que ele é um bom menino e aí ele fica arrasado porque mais uma vez a única coisa próxima a uma família que ele conquistou, né, tá indo embora de Londres. E aí ele fala, né, tomei uma decisão, né, que ele fala no título, e aí no capítulo ele diz que consolidando-se com uma decisão cuja força jamais conheceria em minha vida até então. Então ele estava determinado em buscar a tia dele, né? A tia que. Ele resolve fugir e ir atrás da tia, né? Porque ele sempre fazia tudo que mandavam. E é a primeira vez que ele decide por ele mesmo, já que aqui eu não tenho mais nada, né? E aí ele E resolve para procurar. ver como ele era correto, né? Ele não aceita receber adiantado sabendo que ele já ia fugir, né? Então ele escapa ali, inventa uma desculpa e não recebe, porque ele já tinha em mente que ele não voltaria a trabalhar aquela semana, então ele já coloca que ele não conseguiria ir e pede dinheiro emprestado para Peggot, né? Para fazer o plano dele, que ele fala que depois ele explica, mas ele pede um empréstimo para ela, e porque ele fala que ele não poderia usar o dinheiro que ele ainda não trabalhou, né? Ele não iria fazer isso. Então aí também já mostra o caráter dele de não querer, mesmo na situação ali que ele está totalmente explorado, ele resolve não levar o dinheiro e não usar o dinheiro que ele não trabalhou, né? Ele manda uma carta para Peggot perguntando onde é que a tia mora, mas assim, meio sem, como quem não quer nada, assim, não revelando. Ele acha, pelo menos, que ela não vai desconfiar. Ele tá atrás Eu ia da falar tia. isso. Depois que eu li esse pedaço, depois a gente continua, né, essa parte do dinheiro emprestado. Mas depois que eu li esse pedaço, eu lembrei de uma coisa, eu até voltei para ver, no capítulo 8. Porque então, ele pede dinheiro para ela emprestado, para ele não receber, que o emprego pagava antes deles trabalharem, né? Então ele sai para não receber, né, ficar devendo. Pede para ela e ele fala que ele escreveu uma carta, que aí nessa hora ele conta pra gente, né, que eles se comunicavam sempre, mas ele nunca contou para ela o aperto que ele estava passando, né? Nunca reclamou, acho que para não deixar ela preocupada. E ele pergunta por alto, né, onde a tia mora e ela dá assim uma região, ela também não sabe exatamente, né, mas ela dá mais ou menos uma região. E aí ele pergunta para uma outra pessoa, né, tal lugar é perto, né? Descobre que todos são meio que numa mesma localidade. Mas aí eu pensei isso que a Malu falou, né? Ah, né, será que ela não sabe porque ele perguntou? E aí eu lembrei de uma coisa, eu voltei para ver. Na hora não me chamou atenção, mas no capítulo 8, não sei se vocês lembram, a Peggot pergunta para a mãe dele, né? Se ela morrer, claro. De repente, né? Sobre a tia dele. Ela pergunta, mas minha senhora, só uma dúvida sincera, porque a mãe dele fica super aborrecida daqueles surtos que ela dava, né? Dela ter retomado o assunto. E ela pergunta, não é o que faz uma pessoa dessa aparecer na sua cabeça? E ela explica, eu não controlo, né? As pessoas vêm e vão no meu pensamento. Talvez eu seja burra, ela até comenta. E aí ela fala, mas por que você não manda uma carta para saber, né? Para saber se quando a tia morrer, se ela vai deixar alguma coisa para ele. A mãe acha isso um absurdo. E na verdade a Peggot foi muito desperta, porque ela comenta, né, não assim diretamente, tanto que na hora eu nem atentei, não sei se vocês atentaram, que as coisas mudaram para ele, né? Ele agora tem um irmão, ou seja, ela casou, aí vamos ao direito da época de Dickens. Ela casou, então tudo passou para o marido e agora ela tem um filho homem com o marido. Então a herança provavelmente é desse menino e o David não deve ganhar mais absolutamente nada, porque ele nem é filho do. Entendeu? Apesar do dinheiro original ser do Exato, pai dele, eu acho que hoje exato. ele não teria mais direito a nada.
é muita sacanagem, porque o cara ficou com todo o dinheiro fica com todo o dinheiro da mãe dele, né? O menino morreu, então O menino ele, morreu ainda por o cima, né? herdeiro Mas na do época menino não. é ele. E foi o que ele fez, né? Ele chegou na casa e tomou conta, o padrasto. Então ela tinha, aí ela fala, eu fico pensando se ela não podia abençoar o menino agora, né? Porque a situação dele mudou e ela é tia dele, ela também não tem filhos, então eu acho que se a Peggy é mais esperta do que a Claire Ele achava, acha. ela já pensava nisso e ela já deve saber, tá um pouco ligada Uhum. do que ele vai fazer daí em Sim. diante, mas a gente não sabe, né? Veremos. É. Cenas dos próximos capítulos. E aí ele se despede de todo mundo e vai atrás. Faz todos os arranjos para ir atrás da tia, né? Que dó. Só que Pra primeiro variar. ele se despede, ainda leva presentinho para as crianças, é um querido, dá um dinheirinho para a órfã que trabalhava com eles na família. Porque isso é estranho, né? A família era super pobre, mas eles tinham uma empregada que trabalhava para eles, que Uhum. era uma órfã de um orfanato próximo, né? E Uhum. ele dá um dinheirinho para ela, dá presentinhos para ele, se despede e vai lá. Faz o baú dele, né? Com todas as roupas que já estavam remendadas. E pega uma charrete, né? Ele tenta pegar uma charrete. É, ele contrata um menino que ele vê passando e Uhum. pede para o menino levar as coisas para ele até o local que ele vai. E aí ele dá a moeda, né, que ele pediu emprestado para Peggy como pagamento e o menino estranha, né, assim, uma criança da cidade, me pedindo isso. Eu acho que nem foi por maldade, né, ele realmente estranhou a situação de achar que o menino tá fugindo da família ou ele acha que ele é um ladrão, né. Uhum. E aí sai correndo com a bicicleta, a charretinha, carregando as coisas dele para em direção à polícia, polícia, polícia. E o David ainda tenta correr atrás, né, coitado, até que ele fica assim, esbaforido e desiste, até porque se ele for na polícia ele vai falar o quê, né? Ele Eu realmente estava acho, fugindo. eu acho que o cara era malandro esse, Eu porque também, eu tive a impressão, é que ele era ele malandro. pega, ele pega a moeda, né? E daí ele conta que ele Uhum. ia pegar uma moedinha menor. E aí aquela moeda caiu. Aí ele pega e põe dentro da boca e o cara dá-lhe um supetão para a moeda É, sair. ele se E o cara aproveita da ingenuidade toma a dele. moeda. Daí ele fala, polícia, polícia, porque eu acho que ele acha que ele vai sair correndo, o guri vai sair correndo. Uhum. Que no caso o David fosse sair correndo, e o David não sai. O David quer as coisas dele, fica pedindo de volta as coisas dele. E aí ele sai correndo. E o Sim. David corre atrás, tadinho, corre, corre, não Não consegue, né? consegue, né? E mesmo assim decide ir. Aí vai na cara e na coragem. Agora Mas que ele aí tem corta para o menos, próximo capítulo, né? agora que ele tem menos que nada, né? É, É, Ele decide ir, e aí o final, como sempre, é arrebatador. Ele diz que seguir em direção a Greenwich, que entender estar na direção da estrada para Dover, levando com destino à casa de minha tia, pouco mais do mundo quanto a ele oferecia na noite em que meu nascimento tanto a ofendera. sim. Tadinho. é. Não Mas leiam é esse muito. livro antes de dormir, que você vai dormir. A gente já fica louca para saber o que aconteceu Sim. Sim. depois, né? Esse livro, ele é muito difícil eu parar na metade. A gente só para porque eu tenho que ir para as outras leituras. Vocês me arranjam 1000 leituras e Não, a gente se eu não consigo propôs. resistir. É o inverso. Como a gente se propôs a ler devagar, a gente tem que enfiar outros 90 livros para É, ler. tá falando, só 2 por Para semana, é muito resistir. pouco. Então dá para colocar mais uns 5 livros ao mesmo tempo. A Tati é a mais devoradora de livros das três. Certeza. É que a Tati trabalha no outro fuso. Eu acho que o fuso da É, Alemanha eu não tô é. no Ela tem São mais futuro. horas. Ela tem umas mais 3 horas. semanas na frente da nossa. Eu tô no É futuro. muita tecnologia. Os caras até aumentaram o tempo lá na Alemanha. Você viu só, né? Não, que nada. A gente acorda aqui e a Tati já finalizou mais um livro. Já. A gente acorda já atrasado, né, Malu?
sempre atrasada. Mas aí quando eu acordo, vocês já planejaram mais umas 3 leituras já. Quando eu acordo já atrasada às vezes. Mas aí Mas você então, tem todas as suas 48 horas para catch up. a gente fica Verdade. só no plano das ideias, a gente só idealiza, daí todo dia tu já leu. A Tati executa. A hora que eu acordo já tem mais umas 3 para fazer, mais 3 leituras conjuntas programadas. Falei, então tá bom, então vamos lá. Eu acho que a Tati abre os grupos, ela vê. Ah, eles falaram que vão ler esses 3. Aí a gente só comentou, né, que um dia vai ler. Ela, não, como eles ainda não acordaram, eu vou pegar aqui e vou ler. Aí a gente acorda, ela já até leu e a gente está atrasada. Não, desses aí ainda não li sozinha, não. Brincadeira. Tem um monte pra gente ler junto ainda. Tá aqui Tá Sim. tudo na estante, né? Ai, tá muito bom esse esquema de que a gente lê os livros que tem a ver com os que a gente está lendo. Tem até Isso uma citação eu marquei no livro, tem uma citação do Hamlet aqui, né, num desses capítulos, Toda meta né. tem. tem quase Toda todo. meta tem novidade. É, seguimos monotemáticas. Uhum. Seguimos. O fio de Hamlet unindo todos os livros. Sim. Afinal, Shakespeare quase todo mundo leu, né? Sim. Mas Sim. agora com as primas Se você deparou também com tem a ele. oportunidade de ler. Não Já seja o tivemos único que não leu. pedidos, já tivemos pedidos para as próximas leituras depois de Rei Lear. Então, quem quiser começar a votar também, pode mandar no grupo ou escrever aqui nos comentários. Se tiver algum que vocês estão animados para ler, porque a gente não está fazendo ordem cronológica, até porque não existe, não é Uhum. mesmo? É, Então a a gente gente está indo pelos que a gente tem mais interesse, né? Ou que está conectado de alguma forma, né? então é legal, se vocês querem ler algum Shakespeare em leitura conjunta, vão deixando aí as sugestões e a gente vai colocando o nosso cronograma sempre nesse ritmo, assim, de ler um Shakespeare, ler um a ver com Shakespeare, ler um Shakespeare, Isso. ler um a ver com Shakespeare. E também, quem tiver já alguma outra ideia para depois do David Copperfield, pode colocar também. A gente sempre aceita sugestões. Mas esse é 2024 ainda, calma. Calma, Tati, A calma. gente já pode ir Será que pensando, né? Se programando. o meme já é ano novo na Austrália, agora a gente já é ano novo na Tati. É. Ai, mas vai ser. Logo, Tem que pensar. Mas então acho que Então é é isso. isso. então tá, gurias. Até a próxima semana, capítulos 13 e 14, do David Copperfield. Comentem o que vocês estão achando. Tem o pessoal que estava com o livro encostado, tinha lido um pedaço, estava encostado, voltou a ler agora com a gente também. Já. E se teve desgraceira no 12, imagina no 13 que não vem. Não, Vamos não estou ver. pronta. Então tá bom. Não esquece de dar o like no nosso vídeo. Clica aí para se inscrever no canal, comentar aqui embaixo e vamos seguindo nessa leitura gostosa do David Copperfield. Que tá vindo aí com as primas. Tá vindo não, que estamos já num bom pedaço já, mas lembra que é uma leitura que dá para quem não começou ainda dá para começar. E hoje estamos agradando a muitas pessoas, hein, Vídeos com o mais nosso curtos. tempo, Hoje Mas vamos ficou mais agradar. organizado, assim, ficou legal. Daí vai ter gente que vai reclamar que as primas não falaram nem fofocaram muito hoje. Vamos agradecer aqui o marido da Ariane, que nos deu umas dicas. Meu Deus. Deixar Esses maridos estão oficializado. muito palpiteiros. Obrigada, É, fãs. E vamos falar para os maridos entrarem no grupo certo. É, não, vou te dizer, estamos fiscalizando aqui. Mas é bom. Aí ao menos ver que a gente está que estão participando, né? Não, tá bem bom. Ah, e a gente tem que começar a influenciar dentro de casa, né, também. Isso aí. então é isso. Um beijo a todo mundo. Até a próxima semana. Até a Tchau. próxima. Tchau.